A cada português que me trouxer a cabeça de um brasileiro, cada cabeça que me trouxer cortada rente no pescoço, eu pago 500 euros por cada cabeça. Porca, vá para a sua terra, sua porca. Brasileira é você, eu sou portuguesa de raça. Eu sou portuguesa de raça, você que é brasileira, vá para a sua terra. Essa é uma realidade vivida por milhares de brasileiros todos os dias em Portugal. Um país que diz ser amigo, irmão, com laços históricos e culturais. Um país que muitas vezes nos entrega xenofobia, preconceito e racismo, ao invés de respeito e amizade. Hoje eu vou responder porque milhares de portugueses nos odeiam tanto. E o que isso tem a ver comigo e com este canal. Eu sou Peter Shilton, Enxotela Ácida, e eu estou disposto a encarar a verdade. Eu entendo que Portugal tem uma série de desafios e problemas econômicos, que depende excessivamente do turismo e das remessas do Fundo Comum da União Europeia, uma espécie de pacto federativo daqueles países onde os mais ricos ajudam os mais pobres. E sim, Portugal é o país mais pobre, e não sou eu que estou dizendo isso, é gente de lá mesmo. Muitos jovens portugueses, sem grandes possibilidades, decidem emigrar para países mais ricos e com isso a sociedade vai ficando cada vez mais defasada, com vários buracos a serem preenchidos. E a população também está cada vez mais envelhecida. Então o governo português tomou duas decisões para resolver esse problema. O primeiro deles foi o chamado Golden Visa. Um gringo, endinheirado, nômade digital, decide investir suas economias em Portugal, se não me engano, 500 mil euros, e compra uma casa no Algarve, que é no litoral português, uma região com praias muito bonitas, ou decide investir em alguma empresa e ganha automaticamente o visto português com a possibilidade futura de ganhar a cidadania portuguesa. Do outro lado, Portugal decidiu abrir as fronteiras para países menos favorecidos economicamente, como Angola, Moçambique, Índia, Paquistão e, claro, o Brasil. E vamos ser francos, Portugal sim tem uma qualidade de vida ligeiramente melhor do que boa parte do Brasil. O fato é que milhares de brasileiros invadiram o país e decidiram fincar raízes. Todo tipo de gente foi. Estima-se que existam pelo menos 600 mil brasileiros regularizados. E se contarmos a dupla nacionalidade e aqueles que estão ilegalmente ou em processos de legalização, poderia até passar de 1 milhão. O fato é que a cultura brasileira nunca esteve tão presente em Portugal, e isso tem causado uma série de atritos. É bem verdade que brasileiros e portugueses, apesar de uma origem comum, têm um estilo de vida, uma cultura completamente diferente, pensamentos diferentes, hábitos diferentes. O problema é que o imigrante, especialmente o brasileiro, tem sido usado como boi de piranha para os problemas estruturais portugueses. Isso tem causado uma série de atritos, ou melhor, de preconceito, de xenofobia, de racismo. Eu tenho um grande amigo, como eu disse, Douglas, ele morou um tempo no Cacém, já voltou para o Brasil, mas sofreu agressão física. Escutei de muitos brasileiros que nós somos favelados, famintos, putas, drogados, loucos, mentirosos, trapaceiros. Eu não vou passar pano aqui para brasileiro safado. Tem muito brasileiro que não vale o chão que pisa, que vai fazer trambique em Portugal e que mancha a imagem dos brasileiros, sim. Vocês não têm que dar valor para esses criminosos. Agora, para a grande maioria dos brasileiros, trabalhadores, honestos, ordeiros, eles merecem respeito, dignidade. Portugal não tem dado isso aos brasileiros. Eu vou contar minha experiência pessoal. Eu tenho até uma certa admiração pela história portuguesa. Eu entrei num fórum cujo nome eu não vou dizer. E ao interagir com eles, obviamente não são todos, eu li algumas coisas horríveis em relação ao Brasil, aos brasileiros, inclusive contra a minha pessoa. Teve um português que chegou e me disse que eu era um verme desacerebrado, analfabeto e burro. Outra portuguesa, que detalhe, mora no Brasil, chegou e disse: a nossa cultura é superior à de vocês. Porque a de vocês se resume a analfabetos que não gostam de ler, a ouvintes de música sertaneja e apreciadores de filmes dublados. Vocês são incapacitados. Outros dizem, são preguiçosos,
são nojentos, não têm higiene, são burros, moram em casebres miseráveis. Eu não nego que o meu país tem problemas estruturais sérios, que o meu país tem sim muitas favelas, mas você não tem o direito de falar mal das pessoas que moram no Brasil. Pessoas como essa só podem estar com a alma podre, o coração amargurado e não valem mais do que a mosca no cocô do cavalo do bandido. Eu não tenho medo de encarar essas pessoas e eu só lamento que a lei brasileira não permite que eu desmascare vocês. Mas eu tenho todos os prints guardados. Meu único problema é que, por causa do problema de autenticação de 2 fatores, eu não estou conseguindo ter acesso aos prints do Dropbox. Quem souber aí como resolver, comente aqui embaixo. Eu não vou admitir, por exemplo, que os brasileiros denunciem o preconceito e o Ministério Público de Portugal, adivinha, não reconhece falas como racismo, apenas como grosseria. Não adianta você vir com um discurso de país irmão, que somos todos a mesma nação, a da língua portuguesa, se nem vocês gostam da ideia de que o brasileiro fala em português. Até exigem que se mude a maneira de falar. E eu digo, brasileiros que moram aí, não mudem a sua maneira de falar, o seu sotaque, a sua identidade. Certo? Eles não mudam a maneira deles falar aqui no Brasil, por que vocês vão mudar a sua maneira de falar? Eu fico indignado quando eu vejo esse tipo de coisa. Eu sou um cidadão consciente dos meus direitos e deveres. E eu lamento muito que o governo brasileiro não tenha sido enérgico nessas atitudes. Isso é um caso de reprovação e até mesmo boicote. Por que não? Tem aí uma jornalista portuguesa, se é que podemos chamar de jornalista, chamada Luísa Castelo Branco, que seja o nome dela. Ela disse que o Brasil não tinha cultura e nem idiomas próprios. Primeiro que temos sim cultura. Temos sim a influência portuguesa, mas temos a indígena e a africana, que faz parte da identidade brasileira. E temos um idioma sim, que é nosso, que vocês chamam de brasileiro, já que vocês não admitam a diversidade. Esse tipo de coisa eu sei que dói e cansa. E eu não tô com medo desses comentáriozinhos que vão vir nesse vídeo. Eu vou encarar, custe o que custar, e eu vou estar aqui denunciando. A ideia do Tela Ácida é falar de televisão, é falar de audiovisual, falar de estética. Mas também é para denunciar esse tipo de gente safada. Eu estava cansado quando eu fiz a crítica às novelas portuguesas, não só porque elas eram ruins, mas ver que o dono da Band estava aplaudindo elas. Mas aplaudir o quê? Um país que nos hostiliza abertamente? Eu vou deixar bem claro aqui que isso não se destina aos portugueses que gostam verdadeiramente da gente. Como aquela senhorinha simpática no Instagram, até vi, ela queria passar férias, viver nas praias brasileiras, seja muito bem-vinda. Ou os indiferentes, ou mesmo quem não gosta, mas que respeita. Não adianta você ir para os lugares e você ser xingado, ser agredido. Dizer que a gente não fala bem, que a gente não escreve bem, não interessa. Respeite para ser respeitado. Não vamos aqui estar com falsidade. Brasil e Portugal nunca teve uma relação próxima depois da independência, especialmente depois da proclamação da República. Falamos de maneira diferente, escrevemos de maneira diferente e temos que ser respeitados sim, porque vocês não nos respeitam. Aí tem essa questão aí da Guiana brasileira, né? Pernambuco em pé, Minas Rubais, capitanias desnecessárias, o que sejam. Os portugueses ficam de xilingue porque os brasileiros fizeram piada. Ora, os mexicanos fazem a mesma coisa com os espanhóis. E os espanhóis não fazem escândalo como vocês fazem. E tá tudo bem. Se temos uma relação separada, não combinamos, tudo bem, a vida que segue. Enfim, isso aqui foi um desabafo. Eu tô aqui para denunciar um crime, um erro. E eu peço que as autoridades brasileiras, independente de questão ideológica, atuem fortemente para essa situação, porque chegou até mesmo a portugueses oferecerem dinheiro pela morte de brasileiros. Isso é muito triste. Quero saber a opinião de vocês, escrevam aqui embaixo. Eu vou estar sempre lutando pelo país que eu amo, todos os brasileiros. Sejam bem-vindos aos portugueses que aqui estão de boa vontade. É isso. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Até a próxima.